Boa noite, mais uma live começando e hoje eu serei a minha convidada especial e eu vou falar sobre um tema bastante importante que é por que os meus medos me travam profissionalmente. Então você que está entrando aqui agora, assistindo ao vivo, assistindo depois, eu vou falar um pouco sobre o porquê que a gente deve entender um pouco melhor os nossos medos e de que forma entender os nossos medos nos apoia ou te apoia a você conseguir destravar algumas barreiras da sua carreira. E eu quero trazer uma frase aqui que eu achei bastante interessante. Vocês me ouvem? O som tá saindo? Minha mãe sempre tá aqui, então minha mãe é sempre meu... Tá saindo o som aí, Marilene Calenzani? Espero que esteja. Eu quero ler uma frase aqui da Susan David, que ela fala sobre o medo. E a Susan David, ela é uma PhD, ela é uma psicóloga, uma estudiosa bastante renomada, e ela fala sobre as emoções. E ela... Ai, muito obrigada. E ela falou o seguinte, que a coragem, ela não é a ausência do medo. A coragem, ela é o medo em movimento. E eu gostaria de começar falando sobre a diferença entre o que é uma emoção e o que é um sentimento, né? Então a gente costuma dizer que o medo, ele é uma emoção, não é um sentimento. Isso é importante também a gente ter essa noção um pouco mais conceitual para que a gente possa evoluir no nosso papo aqui. Então, aí eu fiz algumas anotações aqui. A emoção, elas são respostas automáticas, fisiológicas e instintivas do nosso corpo. E elas advêm de estímulos internos ou externos. A emoção, as emoções, elas não dependem de um processamento racional. Então, a emoção não é um processo mental. Né? A gente não fala assim, agora eu vou ter medo, agora eu vou me sentir alegre. Esse é o sentimento. Então, o que é o sentimento? O sentimento, ele é uma interpretação que é consciente, mas é também subjetiva das emoções. O cérebro, ele processa, ele dá um significado para a emoção. Então, o sentimento, ele é uma combinação entre o pensamento e experiências. Então, essa é uma diferenciação. Então, quais são as emoções que a gente costuma ter? Eu vou falar um pouco das emoções para dar um exemplo sobre o medo, porque hoje a live aqui é sobre por que os medos me travam profissionalmente. Mas quais são as nossas emoções básicas, né? Que todo ser humano tem, né? Isso é importante dizer também. Emoções é algo que a gente já vem de fábrica, então todo mundo tem, né? Então é a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo, a surpresa e o medo. Então pensa assim no exemplo para você conseguir diferenciar o que é uma emoção de um sentimento. O exemplo é o seguinte, a emoção é, ao ouvir que eu podia ser demitida, sentir medo. Sentir medo, então meu corpo reagiu a essa fala que eu ouvi de alguém, numa copa, por exemplo, duas pessoas do RH conversando. O sentimento seria o seguinte, ao saber que era uma fofoca, eu senti um alívio. Então eu dei um significado a essa experiência que eu vivi. Então aqui eu tive o sentimento de alívio, né? Então por que isso é importante? Que se o medo, ele é uma resposta automática do nosso corpo, ele é uma emoção que existe e que está conosco desde que a gente existe na face da Terra, por que a gente deveria negar essa emoção? Ou por que a gente deveria falar frases como vai com medo mesmo, né? Eu costumo dizer que essa frase ela é um desserviço pra gente. Vai com medo mesmo, né? Vai lá. Por quê? Porque quando a gente fala assim, vai com medo mesmo, eu não sei como isso toca aí o seu ouvido, mas pra mim é algo do tipo, vai com medo mesmo, só vai, né? Pega aí uma suposta coragem que você tem e você tem que ir fazendo sem mesmo se dar a chance de interpretar o que esse medo está querendo te dizer, né? Então, você pula uma fase importante que é de reconhecer o que esse medo quer dizer. Então, pensa o seguinte, a gente, ser humano, a gente tem um corpo biológico, né?
E a gente tem muitos movimentos internos que são fisiológicos, são instintivos, ou seja, é da nossa natureza, é da nossa essência. Quando a gente nega uma emoção ou quando a gente passa por cima dessa emoção, o que acontece? A gente atropela, literalmente, um significado bastante importante que a gente precisa ter para a gente se entender, né? Então, quem está aqui há mais tempo comigo, quem me acompanha aqui nas minhas lives, nos meus posts, nos meus artigos, sabe muito bem que eu costumo dizer que a partir do momento em que a gente se conhece muito bem, né, a gente sabe das nossas potencialidades, quando a gente joga luz para as coisas que a gente ainda não percebia sobre a gente costuma se tornar uma pessoa que consegue se autovalorizar, né, que consegue ter uma autoestima fortalecida. E a partir do momento que eu tenho uma autoestima fortalecida, eu consigo ser um profissional ou uma profissional mais autêntica, né? Que eu chamo de profissional singular. E quando a gente se coloca, se assume e se revela nesse lugar com a nossa singularidade, eu gosto também de pensar que é nesse lugar que nós somos reconhecidas. Então, não é no lugar em que eu sou igual a todo mundo, é no lugar que eu tenho características que são específicas à minha pessoa. Então, tudo isso para dizer que eu estou falando aqui do medo. E o que o medo tem a ver com tudo isso? De novo, o medo ele tem uma parte importante da nossa constituição, da constituição da nossa identidade. Então, sempre quando a gente tem uma emoção, quando a gente está sentindo algo, é o nosso corpo sinalizando que a gente deveria dar atenção para aquilo. Então, pensa assim na vida real. Quando a gente sente uma dor de cabeça, é o corpo sinalizando que eu tenho alguma coisa aqui, né? Pode ser alguma coisa aqui, mas pode sinalizar, inclusive, outras coisas bastante sérias, né? E aí eu dou atenção para isso. Então, uma coisa é sentir uma dor de cabeça durante 10 minutos. Outra coisa é, estou sentindo uma dor de cabeça faz muito tempo. É uma dor de cabeça que, sei lá, todo final da tarde eu sinto e eu tô sentindo faz mais de uma semana. Então, isso não é o nosso natural, né? Não deveria. Então, a gente não deveria normalizar uma dor de cabeça que eu estou sempre sentindo. O mesmo vale para as nossas emoções. Então, imagina que se a gente lá atrás, se a gente não tivesse sentido medo de um leão que se aproximasse da gente, a gente tivesse, é só um gatinho que é maior. Então, se a gente não tivesse se apegado a esse medo e entendido que aquela situação era uma situação de risco para a nossa vida, provavelmente eu não estaria aqui olhando para uma tela, conversando com você. Então, olha como é importante a gente entender quais são os significados das emoções que a gente sente, como algo que a gente não deveria jogar para debaixo do tapete. E não é nenhum demérito a gente sentir medo em alguns momentos da nossa carreira, da nossa vida profissional. Porque, de novo, né, se a gente está sentindo medo de algo, tem algo ali que a gente precisa olhar com mais atenção. E não o contrário. E eu tenho um grupo de WhatsApp, trava-língua, com várias mulheres. Eu tenho um grupo com quase 160 mulheres. E eu fiz uma enquete com elas. E elas me falaram alguns medos que elas têm profissionalmente. E eu vou falar os 3 mais votados, mas vou falar sobre todos, né? O medo o medo que dá mais medo é o não dar certo, porque eu me comparo demais, né? Então pensa você é uma profissional e essas mulheres que estão comigo nesse grupo são mulheres que não são mulheres recém-formadas, né? São mulheres 30 a mais, eu costumo dizer, mas tem bastante com a minha idade, 40 e poucos, algumas 50, então são mulheres que já caminharam na carreira. E ainda assim, muitas delas, elas falam que tem medo de não dar certo porque ficam se comparando demais, né? Então, o que será que o medo de não dar certo significa? Qual que é a consequência de se comparar? Eu vou depois falar um pouco sobre isso. Oi, Débora! O outro medo que deu também bastante votado com essas mulheres é ter vergonha de não saber a resposta.
Gente, é muito maluco isso. Eu tava aqui antes de entrar, botando minha filha de 9 anos pra dormir, e ela perguntou assim: mãe, do que você vai falar na live hoje? Eu vou falar sobre medos. Ela, mas o que medos tem a ver com o que você fala sobre carreira? E aí eu expliquei pra ela, né? E eu tava explicando pra ela que quando a gente não tem todas as respostas, quer dizer que a gente tem um espaço dentro da gente para aprender o que a gente ainda não sabe. E o contrário disso é, quando eu tenho medo, quer dizer o seguinte: eu tenho inclusive medo de mudar, de me adaptar, de ser diferente. Então a gente vai associando os medos muitas vezes eles vão sendo criados dentro de um contexto que pode ser que no contexto atual ele já nem atenda mais às necessidades, as mesmas necessidades de quando ele foi criado. Esse é um outro ponto importante que eu já volto nele. Mas o outro medo é me sentir estagnada e não agir, né? A nossa inação. Esse é o terceiro medo. Aí a gente tem um outro medo aqui, que é tomar decisões sozinhas. Esse eu tenho também, muitas vezes, viu? Tô melhorando nesse, mas eu tenho muitas vezes, do tipo, eu falo, ai, será que eu tô tomando a decisão que tá certa? Ai, mas se eu for parar pra B, pra C, eu como uma boa libriana, fico levando muitas coisas em consideração e às vezes eu dou aquela travada. Aí isso faz com que eu tenha mais medo ainda, então às vezes, de vez em quando, eu, tipo, não, eu vou mesmo na loucura pra eu treinar uma outra parte de mim. Medo de errar, porque eu sou perfeccionista. Esse é um medo muito comum entre nós mulheres, né? Não que não exista esse medo entre os homens, mas nós mulheres temos aí um grau elevado de perfeccionismo. A gente tem também o medo do novo, do desconhecido. Aí, librianos são maravilhosos. Não ser reconhecida é um outro medo. Medo de me expor e ser julgada. Pedir ajuda e não dar conta sozinha. Sentir que todo mundo tá indo, menos eu. Insegurança por eu ser eu mesma. Esse foi o de menor medo, né? E aí, o que eu gosto de dizer com as pessoas que eu converso um pouco mais nas mentorias, são dois aspectos, né? Então, o primeiro aspecto para você entender o porquê que o seu medo está te travando profissionalmente é pensar o seguinte: que muito do que a gente pensa hoje, então eu tenho 43, muito do que eu penso hoje, né, da forma como eu penso hoje, como eu processo as coisas que acontecem na minha vida racionalmente, essa visão de mundo que eu tenho hoje, ela foi criada também de muita coisa que veio quando eu era muito pequenininha. Então, pensa assim, que eu, Giovana, fui uma menina pequena que eu achava que eu tinha que ser muito boazinha para ser amada, né? E aí não tem certo e errado, é a forma como a gente vai absorvendo a vida quando a gente é pequenininho. Então eu, Giovana, tinha esse modelo mental que para eu ser amada pelos meus pais, né, ou pelas pessoas, eu tinha que fazer o tempo inteiro coisas de menina boazinha, né? Então eu não dava trabalho, era sempre a certinha, a bonitinha. Não tô falando de bonitinha de beleza, não. Tô falando de, ai, que bonitinha, que fofinha, que meiguinha, né? Sempre tão fácil lidar com a Giovana. Então, quando eu crio essa percepção, quando eu absorvo o mundo dessa forma, quando eu sou pequena, eu vou pro mundo na vida adulta, na vida adolescente, depois na vida adulta, achando que eu tenho que agradar a todo mundo. Então, o que isso reverbera, né? Qual é a consequência disso? É que eu vou ter muito medo de errar. Eu vou ter muito medo de tomar uma decisão sozinha. Eu provavelmente vou ser perfeccionista. Eu provavelmente vou ter medo do novo, porque quando a gente tá fazendo algo pela primeira vez, é muito provável que eu erre, né? Então essa é uma forma de você entender o porquê que você trava. É você buscar resgatar por que você tem medo desses medos específicos da vida adulta, né? Então repare que se você for investigar um pouco melhor, esses medos eles não foram criados agora. Eles são medos que eles podem até mudar de endereço, como diz minha mãe, mas são medos que eles estão com a gente há muito tempo, por muito tempo. E aí, conforme você vai mudando de idade, eles vão mudando um pouco a carinha do medo, mudando a pessoa, mas o medo permanece o mesmo. Então, de novo, hoje eu percebo que muitas tomadas de decisão
Porque assim, se eu fui uma menina mais medrosa, que eu queria estar sempre certinha, quando eu cresço, eu não tenho essa musculatura de me arriscar, de tomar risco. Por quê? Porque eu vou ter medo de errar. Então, eu geralmente vou ser uma pessoa mais conservadora com o risco. Então, se eu sei isso, eu posso muitas vezes fazer o seguinte, eu preciso dimensionar se eu tô com esse tanto desse medo ou se de novo é um padrão de comportamento que eu tenho há muito tempo. Então, desde pequena eu tomo pouco risco. Logo, quando eu tenho uma decisão importante para fazer, se eu não observo também por esse viés, eu vou ficar travada e vou usar a mesma estratégia que eu usava quando eu era bem pequenininha, que é de ficar bem coladinha com papai e mamãe, no meu caso. Só que agora, com 43 anos, não dá mais para fazer isso. Então, não tem nem com quem ficar coladinha. Eu tenho que tomar a decisão. Quero me arriscar ou não quero me arriscar. E aí é uma decisão com muita intenção, com muita reflexão, com um pensamento mais estruturado. A outra forma da gente perceber, olhar para o nosso medo, que não é pensando vai com medo mesmo, porque como eu já falei, quando a gente fala essa frase vai com medo mesmo, a gente perde a primeira grande etapa, que é de reconhecer quem é esse medo. Porque, de novo, se o medo ele está dentro de mim, se o medo me acompanha desde os homens das cavernas, quer dizer que o medo é uma parte, uma característica, o medo, assim como todas as outras emoções, são partes importantes do que nos constitui. Então, eu não posso excluir isso da minha vida, eu não deveria excluir isso da minha vida, porque se eu excluo, eu estou excluindo uma parte de mim, não faz o menor sentido, Então, o que eu faço? A gente acolhe esse medo, e acolher aqui é no sentido de entender o que ele quer nos dizer. Então, o que seu medo está te dizendo, né? Eu gosto de olhar minha colinha aqui para eu não perder. Então, você pode perguntar o seguinte: quando eu tenho um medo de errar, qual é a necessidade que esse medo atende? Então, eu hoje, depois de muitos anos de terapia, de pensar sobre mim, eu sei de novo que quando eu tenho medo de errar, ele está atendendo uma necessidade da Giovana ser sempre amada e reconhecida como a certinha da vez, como a pessoa que tem razão, porque geralmente crianças boazinhas crescem adultos querendo ter razão o tempo inteiro. Então, quando eu tenho medo de errar, hoje eu sei que ele atende a uma necessidade minha de estar certa em várias esferas da minha vida. A outra pergunta que você pode se fazer é: o que de pior acontece quando esse medo se realiza? Então, eu tenho medo, por exemplo, de errar. Aí vamos supor que eu erre. O que de pior vai acontecer quando eu erro? Geralmente, tirando as exceções e os polos opostos, né, dos excessos, geralmente quando a gente erra não acontece muita coisa não, sabe? A gente vai ter uma outra chance para fazer diferente. Então, quando você pensa nesse sentido que quando eu erro é um erro, e aí eu vou ter um tempo para avaliar o porquê que eu errei, aonde que eu deveria ter feito diferente, mas nada além, né? Não vai ter castigo, não vai ter. A não ser que você trabalhe em alguma empresa ou se relacione com pessoas assim que estão muito fora da caixa, que a gente sabe que existe, mas de um jeito mais comum, quando você erra, o que pior acontece é uma consequência, né? Como todas as outras consequências da vida adulta. Pode ser que muitas vezes o que a gente não goste é da vida adulta e não do erro. Tipo, nossa, essa vida adulta tá dando muito trabalho, porque dá, né? O que a gente perde? Outra pergunta que você pode se fazer em relação ao seu medo ainda. A gente tá na fase de interpretação do medo aqui. O que você perde quando esse medo te paralisa? Então, eu vou pegar sempre, né, um exemplo meu. Quando eu tenho medo de errar, o que eu tô perdendo, né? Eu tava explicando pra Marina, de 9 anos, que é o seguinte: olha, quando a gente tem medo de errar, o que é o medo de errar? É um medo que me faz permanecer no mesmo lugar. Porque se eu faço algo diferente, se eu tenho uma escolha diferente do que eu estava fazendo, provavelmente eu vou errar. Então, se eu não quero errar, quer dizer que eu quero ficar no mesmo lugar. E aí eu vou ter os mesmos resultados.
Só que em algum momento eu vou fazer um looping vicioso, porque eu vou reclamar que as coisas não acontecem na minha vida. Então, por exemplo, nossa, eu nunca sou reconhecida, nossa, eu nunca sou promovida, mas você está se expondo? Não, eu não me exponho porque eu tenho medo de errar. Então, quando você não se expõe porque você tem medo de errar, as pessoas não vão nem lembrar que você existe. Quando elas não lembram que você existe, o que acontece é você perde a possibilidade de ser reconhecida. Então a gente acaba reclamando muitas vezes porque a gente não está conversando com esse medo e jogando um pouco mais de racionalidade nesse medo. Então assim, a emoção, de novo, ela vai ser sentida, né? Então, que bom que a gente ainda tem medo do leão. Então a emoção, ela vai ser sentida. O ponto é, como é que eu posso transformar, processar um pouco mais isso racionalmente, transformar isso em algo que eu consiga, de novo, ter uma interpretação mais racional do que esse medo, então, qual é a necessidade que ele atende, o que pior pode acontecer quando esse medo se realiza, o que você perde quando esse medo te paralisa, né? E aí, a partir disso, pensa o seguinte, que o ser humano, ele é feito para ter necessidades. Tem as necessidades que são comuns a todos os seres humanos, que no caso é o amor, querer ser reconhecido, querer ser validado, todo mundo, né? A gente muitas vezes faz muitas coisas da nossa vida porque a gente deseja ser amado. E tem as necessidades que são mais individuais, né? Então, de novo, a partir do momento em que eu vou crescendo, vou absorvendo a vida, eu vou criando algumas necessidades que são minhas. Então, o medo, ele quer atender uma necessidade. Só que se eu sei qual é a necessidade que ele me aponta, né? Para qual caminho ele está me apontando, qual é o direcionamento que esse medo está me dando, eu vou poder, a partir dessa observação, desse entendimento, dessa interpretação sobre qual é a necessidade que eu preciso atender, para me agradar mesmo, é bem isso, para satisfazer o meu corpo, e é um corpo físico mesmo muitas vezes, eu posso pensar o seguinte, qual é a alternativa, qual é um comportamento que é parecido, que eu vou também conseguir atender a necessidade do meu corpo. Esse é o ponto, né? Quando a gente, por exemplo, gera um conflito no nosso corpo, então pensa o seguinte, eu tô lá com medo de errar. Vamos continuar no mesmo medo para a gente achar aqui uma linha de raciocínio. Eu tô lá com medo. Tô com medo e alguém tá assim, mas vai lá, mas fala mesmo, vai lá, abre o microfone, se expõe, fala qualquer coisa, né? Tipo, só liga o microfone e fala. Eu começo a criar um conflito comigo mesma. Tipo, eu deveria estar falando, eu não deveria estar falando. Não, mas se eu não falo, vai ser chato porque eu não vou falar, ninguém vai reparar que eu existo. Mas se eu falo, eu posso falar se eu falo, eu vou falar uma groselha muito grande. Aí você cria um conflito interno. E o que é um conflito? Aí em qualquer dimensão, um conflito são necessidades não atendidas. E o que inclusive os grandes negociadores fazem? Eles pegam os pontos comuns de todos os interlocutores que estão em uma situação para achar as necessidades que são comuns. Então, quando a gente tem um conflito que é interno, a gente pode fazer como se a gente fosse um negociador. A gente pega para o nosso medo e fala assim, tá bom, medo, estou entendendo que você não quer errar, que você não quer abrir o microfone na reunião porque você não quer ser exposta e você acha que se você abrir o microfone na reunião, você vai falar um groselhão e você vai errar. Então, você está atendendo a uma necessidade de ser aceita. Beleza, das pessoas te validarem. Como é que eu posso criar uma alternativa para essa necessidade ser contemplada? Não sei se é da mesma forma, mas de ser minimamente contemplada. Então, você como adulto vai pensar em uma outra forma. E, de novo, pensar o seguinte, ok, quando eu me protejo pensando que, na verdade, eu penso que eu me protejo porque eu fico quieta, aí eu não erro.
Mas ao mesmo tempo, a consequência de ficar quieta, esse excesso de proteção que eu tenho comigo mesma, faz com que eu não seja reconhecida. E aí você pode botar na balança. Qual que é pior? Abrir o microfone e correr o risco de falar alguma coisa que não é tão legalzona assim? Ou não ser reconhecida e sempre ficar no mesmo lugar estagnada? Aí você começa a botar na balança. Ficar estagnada, abrir o microfone e falar uma groselinha de vez em quando, porque afinal todo mundo fala groselha em uma certa dimensão, e aí você começa a colocar a balança. Então pensa que não é que você está indo com medo mesmo, você começa a fazer escolhas que podem atender às necessidades. Então eu tenho duas necessidades. Eu quero ser reconhecida, mas eu também não quero errar. Ok, cara pálida, coloca na balança. O que é mais importante acontecer na sua vida, na sua carreira daqui para frente? E aí entendendo que a vida adulta ela é complexa mesmo, ela é difícil. Então não vai ter tudo gostosinho, delicioso o tempo inteiro. Então a vida adulta ela é feita de escolhas. O ponto é qual é a escolha que você quer sustentar. Qual é a escolha que faz com que você tenha a carreira que você deseja. Esse é o ponto. Não é que fica mais fácil, mas fica mais honesto, fica mais lúcido com o que você quer. E aí, quando fica mais honesto e mais lúcido, de novo, você pode fazer escolhas mais conscientes para você. Tem um psicólogo canadense que chama Albert Bandura e ele explica pra gente uma coisa bem importante, que é a recaída no contexto de aprendizagens. Giovana, o que isso tem a ver com o que a gente tá falando? Tem tudo a ver, que é assim, quando a gente tem um medo de alguma coisa, eu tô falando o seguinte, que quando eu sinto a emoção medo, essa emoção medo faz eu me comportar de um jeito, né? Então, vamos lá, de novo, eu não quero errar, eu vou ficar em cima do muro. Então, eu não quero errar, eu vou ficar em cima do muro. Isso é um comportamento. Aí, depois que eu interpretei meu medo, negociei com ele, criei uma alternativa que é não. Eu acho que a alternativa é eu ter um outro comportamento. O que é esse outro comportamento? Falar uma groselinha de vez em quando mesmo. Mas falar, me expor, me posicionar. E em alguns momentos, essa exposição terá um resultado que eu vou interpretar que foi positivo, e em outros momentos eu vou interpretar, nossa, viajei mesmo, deveria ter falado desse jeito. Mas aí você vai criando essa musculatura de ficar cada vez melhor nesse posicionamento. Quando você toma a decisão de se comportar diferente, o que quer dizer? Que você está aprendendo um novo comportamento. E aí o Bandura ele fala o seguinte, porque muitas vezes a gente tem vontade de desistir, né? A gente está ali mudando um comportamento, criando um novo hábito, né? De novo, negociei com aquele medo que estava me travando, entendi de onde ele vem, entendi qual é a necessidade que ele atende, entendi que se eu não fizer nada eu vou ficar travada. Deixa eu adotar um novo comportamento, deixa eu aprender uma forma diferente. E aí o Bandura fala que porque muitas vezes a gente desiste e a gente volta a se comportar como a gente se comportava, da forma como a gente tinha aquele medo original. Porque ele fala o seguinte, que aprender um novo comportamento, né, ter um novo hábito, é mudar. E o nosso corpo ele tem uma resistência natural, porque lembra que a gente é crocodilo, já falei isso várias vezes aqui em outras lives. O nosso corpo, ele é um grande, uma entidade de economia de energia. Então, quando a gente coloca o nosso corpo para se movimentar, ele no primeiro momento vai falar, não, eu quero voltar ao que eu fazia antes, né? E quando a gente estava num processo de aprendizagem, essa curva, ela não é linear. Então, pense o seguinte, decidi que eu vou falar na reunião. Decidi que eu vou abrir uma live, vou conversar aqui com minha tela de celular e algumas pessoas. E aí eu começo assim, na primeira vez entra 50 pessoas, né? Entra todos os amigos, os pais mandam um link para todo mundo. Aí na segunda live já entra 30, depois entra 20, a hora entra 20, a hora entra 15, a hora entra 3, a hora entra 5. Por quê? Porque não é um processo linear. Então no começo, quando a gente está mudando um comportamento, a gente sente um progresso. A gente sente alguma mudança na nossa vida, nem que seja pequena. Mas depois, o que acontece? Conforme os desafios eles vão aumentando, a gente tem a percepção que essa evolução, ela já não vai no mesmo ritmo que o começo. É como se a gente percebesse que essa evolução, ela dá uma estagnada.
E aí isso gera uma desmotivação, causa uma desmotivação. Aí você vai falar assim, ai, tá vendo? Era melhor, porque o que acontece? Imagina, vamos lá no meu exemplo do não quero errar, eu vou falar, não vou falar. Aí no começo eu falo, as pessoas, nossa, né? Algumas olham torta, outras falam, nossa, olha, a Giovana abriu o microfone hoje, falou, uau. Aí você pode ganhar um elogio aqui, e alguém vai falar, nossa, percebi que hoje você falou mais na reunião. Beleza. Só que conforme você se sente mais segura de falar, você começa a falar mais, quando você fala mais, o que acontece? As chances de em algum momento você falar uma besteira muito grande é muito maior. Então, até então eu tava quieta, super protegida, teoricamente. Então, como eu não abri a boca, nunca saiu uma groselha da minha boca, mas a partir do momento que eu comecei a falar, algumas pessoas me elogiaram, eu falei, nossa, não é tão ruim assim. Aí eu comecei a falar mais. Quando eu começo a falar mais, a tendência é que tem mais pessoas que vão achar que o que eu tô falando é uma besteira. Algumas vão, algumas não vão. Aí eu tenho uma sensação de tipo, talvez seja melhor voltar a ficar quieta, porque, né, ó, tá todo mundo olhando pra mim com uma cara torta, né? Então isso é o que o Bandura fala. E a outra coisa que ele fala é, a depender da nossa intimidade com esse processos de mudança, né? A depender do quão íntimo a gente é com processos de mudança, ou a depender de quanto pânico a gente tem em relação aos processos de mudança, se a gente tem muito medo dos processos de mudança, a gente está muito distante de se tornar algo mais do nosso dia a dia, a gente não vai ter a capacidade de acreditar que a gente pode superar os desafios, né? Porque, de novo, a gente está muito num processo de fazer igual, muitas vezes. Então, eu fico num processo de repetição, padrão de comportamento, porque eu não estou olhando para o significado das coisas que eu sinto, das coisas que eu falo, eu vou num processo mais de piloto automático. Então, quando eu começo a fazer alguma coisa diferente, no fundo, quem faz pouco diferente, quem se coloca pouco pro novo, no fundo ele fala, em alguma hora não vai dar certo comigo, porque nunca dá. Não é que nunca dá, é porque a pessoa tentou poucas vezes sustentar aquilo. E aí, quando ela tentou poucas vezes sustentar aquele processo de mudança, fica na cabeça dela gravado aqui em alguma parte do cérebro dela, que ela não vai conseguir superar aqueles desafios. E aí ela vai voltar a ter o medo. Aí quando acontece isso, qual é a consequência? A pessoa tende a parar de se esforçar. Então todo aquele processo de mudança, que ela interpretou o medo, entendeu quais as necessidades o medo atende, percebeu que ela pode colocar uma alternativa de comportamento no lugar, ela fala assim, não, melhor ficar quieta mesmo, porque quando eu abro a boca, tem sempre uma pessoa que olha pra mim com uma cara tipo, nossa, você tá viajando muito, 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 muito. Então, em linhas gerais, assim, a gente entender as nossas emoções, e eu falo dos medos, por quê? Porque geralmente quando a gente faz um escaneamento da nossa carreira, e a gente entende quais são as possíveis travas da nossa carreira, né, as sensações que fazem a gente estagnar na nossa carreira, tem muita associação com medo. Eu não vou fazer, não vou me matricular num curso tal porque eu tenho medo disso. Não vou conversar com meu chefe porque eu tenho medo do que ele vai falar. Não vou me inscrever em alguma ação da empresa porque eu tenho medo daquilo. Não vou começar a expressar as minhas ideias porque eu tenho medo. Geralmente, as travas profissionais, né, as que dependem da gente, é claro que a gente tem controle, então isso é importante. O medo é uma trava que a gente tem controle, né? Então é maravilhoso, se a gente tem controle dessa trava, é aqui que a gente tem que jogar energia. Então o medo, ele é importante nesse sentido, né? O quanto, de novo, eu estou disposto a perceber de fato quais são as necessidades que o meu corpo precisa e de que forma eu posso transpor isso, buscando alternativas em outros comportamentos para que o meu corpo se sinta atendido e que eu não fique o tempo inteiro friccionando no sentido de jogar tensão para o meu corpo o tempo inteiro, né? Então eu comecei falando que eu não gosto da mensagem vai com medo mesmo. E para aquelas pessoas que não estavam aqui no começo da live, eu vou reler a frase da Susan David,
Eu admiro muito a PhD, uma psicóloga, uma colega, e ela é uma grande best-seller sobre as emoções, e ela fala o seguinte, que a coragem não é a ausência do medo, a coragem é o medo em movimento, né? Então, tudo que eu falei, basicamente, foi para você movimentar esse medo, né? Ou seja, quando a gente deixa o medo parado, né? Quando o medo, ele tá encalacrado na gente há muito tempo, provavelmente a gente vai resgatar tudo que eu falei sobre o psicólogo canadense Albert Bandura, que ele fala que a gente vai desistir das coisas, porque é isso. A gente cristalizou o medo. Ele ficou lá tomando muito conta de muitas partes da gente, né? Mas poderia ser, por exemplo, uma emoção da raiva também, né? Quando a gente sente raiva, aí eu vou falar de emoções que a gente não gosta tanto de sentir, né? Como se tivessem emoções boas e ruins. E a própria Susan David, ela fala sobre isso, né? Ela fala que não existem emoções boas ou ruins, emoções são dados. E ela explica exatamente isso, são dados porque elas significam algo pra gente, né? Elas atendem a demandas muito intrínsecas a nós. Então, quando eu sinto raiva, eu também tenho que olhar para essa raiva, né? Sair de uma reunião tiririca da vida e o que eu faço com essa raiva, né? Como um brigadeiro, né? Como um sanduíche, eu olho um pouco para essa raiva e entendo por que será que eu senti tanta raiva nessa reunião, né? O que acontece? Quais são os gatilhos que eu tenho para sentir essa raiva? Então, o medo tá nesse lugar, né? O que acontece para eu sentir esse medo e de que forma eu posso atender às necessidades do meu corpo. E é uma coisa assim, tem a ver com a nossa educação emocional, né? A gente não tem uma educação emocional que é muito boa. Então, quanto mais a gente percebe as nossas habilidades socioemocionais, eu acredito piamente que a gente vai conseguir ser um ser humano melhor. Se a gente é um ser humano melhor, a gente vai conseguir transbordar a qualidade das nossas entregas de uma forma muito melhor, né? Então, se eu sou um profissional com muito medo, eu sou um profissional muito retraído, né? E eu imagino que profissionais que têm muito medo e passam muito tempo retraídos, têm muita coisa boa dentro para compartilhar. E aí falta colocar esse medo em movimento, né? Falta acolher o medo e botar ele em movimento para que você consiga ser um profissional que se mostre mais e que se permita expressar todo o conhecimento que você adquiriu, porque geralmente é isso, né? Quando a gente é bem retraído, a gente vai consumindo cada vez mais conhecimento, cada vez mais conhecimento, cada vez mais conhecimento, porque a gente acha que quando a gente é mais retraído sempre falta alguma coisa, né? Os extrovertidos colocam toda a energia para fora, para pessoas para fora, e os introvertidos para dentro, que geralmente são pessoas que assumem um pouco melhor para si mesmas os tais dos medos. Então eu não tô colocando esse medo para movimentar, e eu tô retraindo e eu tô consumindo cada vez mais conteúdo, e quando eu consumo cada vez mais conteúdo, mais vontade eu tenho de me expressar. Olha que doido isso, né? Então pensa o seguinte, que eu estudei um tanto, aí eu tenho algumas opiniões para dar, mas de repente eu estudei mais um pouco. Então aquilo que já era bom ficou melhor, porque eu tenho mais conhecimento. Quando eu tenho mais conhecimento, aí eu tenho vontade de falar, mas aí me trava porque eu tenho medo. Aí eu vou achar o seguinte, então se eu fizer mais um MBA, eu vou ficar bom nesse assunto, aí eu vou falar. Aí você faz o tal do MBA. Quando você faz o tal do MBA, você tem mais conhecimento, mas você continua não tratando o medo. Aí você tem mais vontade de falar, que você fala assim, caramba, isso aqui que tá sendo falado na reunião, eu vi ontem na aula XPTO, eu tô doido pra falar, mas na hora que você vai falar, o tal do medo toma conta de você. Então, eu acho que é muito nesse lugar, né? E pensando também aí em relação a 2025. 2025 tá aí. Temos hoje é dia 27, se eu não me engano. Tô perdida, mas deve ser 27. Quer dizer que a gente tem 30 dias pro ano acabar. E o que geralmente acontece é que a gente fica se perguntando, né? Quais são os próximos passos possíveis na minha carreira, né? O que eu tenho que fazer em 2025 para ser diferente, né? Então, eu acredito demais que você começar a interpretar o que se passa dentro de você vai ser de extrema relevância. E eu gosto de fazer lives curtas, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, a live vai ficar salva. Eu sempre deixo as lives salvas.
E quem perdeu o comecinho, assiste o comecinho, que tá bem gostoso, foi bem legal. E encaminha para as pessoas que vocês entendem que tem muito medo e que podem botar o medo em movimento para que a gente se transforme em rio, né? Tudo é rio, como diz o best-seller. É isso. Um beijo para vocês, boa noite e obrigada por estarem aqui. Beijo, pai e mãe, meus companheiros de todas as lives.